Acho que tá, né? Coloquei agora. Ah, tá bom. Pronto. Novamente, boa tarde, pessoal. Para quem não teve contato comigo, né, eu sou Jefferson, eu sou analista de suporte da ESIG Software, e fui responsável para passar esse treinamento para vocês, né, relacionado ao SIGA, que é o sistema, né, desenvolvido pela UFRN, mas a ESIG Software ela presta serviço para vocês na área de desenvolvimento e suporte também. Então, para o segundo dia de treinamento, né, ficou combinado nós visualizarmos as funções essenciais do papel administrador DAI para o UFRN, que vai ficar sob a responsabilidade também da DICOM, né? Então, existe um papel chamado administrador DAI, e as funções principais, né, dentro de uma única aba que o administrador DAI tem acesso no módulo de graduação, são parâmetros, né, da gestora acadêmica, o calendário universitário, a identificação de coordenação de curso, de secretaria de curso. Existe a identificação de departamentos, né, mas ficou combinado que vocês utilizariam as unidade acadêmica especializada. Então, existe uma função específica para a unidade acadêmica especializada também. Embora o portal, né, a secretaria, o acesso seja semelhante. A UFRN ela implementou uma aba, né, específica para alguém que foi indicado como secretário de departamento acessar, e ela é semelhante tanto para a Secretaria de Departamento quanto para a Secretaria de Unidade Acadêmica Especializada. Além disso, cadastro de docentes externos, cadastro de oferta para cursos para processo seletivo, né, que basicamente a gente vai só visualizar essa tela, né, o fluxo de processo seletivo é outro treinamento, ainda está em implantação. E por último, né, uma função bem específica, né, que, digamos assim, em último caso pode ser utilizada para fazer alguma correção ou ajuste do aluno, né, que seria alterar status de aluno. Então, hoje a gente vai direto para o sistema, né, eu não vou passar nenhum slide, semelhante ao da aula passada, então vamos direto para o sistema, vou só puxar aqui. Bom, pessoal, então, como eu falei, né, o papel administrador DAI, ele tem especificamente uma aba chamada administração, né? Se ele for atribuído o papel administrador DAI, ele vai ver só essa aba. Esse meu usuário, ele tem todos os papéis, então ele vê essas outras abas aqui. Então, dentre essas funções, né, como eu falei, né, as funções, existe uma seção, né, de operações administrativas, dentre as quais as principais seriam essas aqui, né, o parâmetro, o calendário, além das indicações de coordenação de curso, secretarias, no caso, né, departamentos, tem centro também, coordenação de curso, unidade acadêmica especializada, né, para a gente hoje nós vamos usar, mas o fluxo é semelhante dentro dessas funções de secretaria aqui, é igual praticamente. Só muda a definição e o tipo da unidade, né, o tipo acadêmico da unidade. E ainda há algumas funções, né, mas se sobrar um tempinho, a gente pode dar uma passada nessas aqui de baixo, de notificação e de pendência discente, mas que pendência e essa parte de convocação é mais fluxo de processo seletivo, então não vai ser objeto desse treinamento hoje. Então, iniciando... Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para esclarecer, foi até uma dúvida de ontem, mas assim, um secretário, para ele ter acesso, então, às funcionalidades lá do portal, né, do curso dele, ele tem que ser identificado aqui, nessa aba, é isso. Não adianta ele só estar lotado lá no setor, não adianta nada disso. Uma designação de função no SIG-RH não libera o acesso ao portal do coordenador da secretaria, não. Tá, então pensando num fluxo nosso aqui, trocou um secretário de um curso, eles teriam que entrar em contato com a DICOM, com, no caso, quem tem acesso ao administrador aí, para fazer essa troca. Substituição, isso, exato. Não é? Exato. Então tá. Beleza. Porque foi assim que eu entendi mesmo, mas estou te chamando. Obrigado, perfeito. Nada. Então vamos iniciar por parâmetros, depois a gente passa para essa parte. Deixa eu fazer uma pergunta. Oi. O sistema SIG-AI não vai conversar com o SIG-RH? Não, conversa, mas é porque não há, assim, a UFRN ela não desenvolveu essa integração específica, entendeu? É porque, né, no SIG-RH, quando troca a lotação, eu pensei que automaticamente ia para aí. Não. A lotação é especificamente, digamos assim, e dizer que um servidor ele está relacionado a uma unidade específica. É tanto que, por exemplo, se eu usar essa função aqui de secretaria acadêmica e ele não tiver numa unidade do departamento, por exemplo, eu não consigo identificar ele como secretário.
ele teria que estar numa unidade acadêmica especializada lotada, né? Então, a integração entre CIGA e CGRH é esse reconhecimento, né, da categoria do servidor, de alguns dados do servidor. Mas a indicação ainda é necessária, sim. A UFRN ela nunca implementou nada, ou seja, cadastrou uma designação de secretário lá no CIGRH, ele já integrou aqui, não. Até o momento não foi implementado dessa forma, né? Então, vamos seguir. Tá? Vamos iniciar. Parâmetros da gestora acadêmica. Daqui a pouco a gente chega na secretaria. Então, pessoal, acho que está dando para visualizar, já está bem ampliado. Então, a UFRN, né, ela tem, né, essa funcionalidade, né, que determina os parâmetros, vários parâmetros, né, relacionados ao nível, né, de ensino, aos níveis de ensino, na verdade, né, alguns parâmetros são semelhantes em todos os níveis e alguns específicos, né. Então, por padrão, né, o parâmetro geral ou global, ele é definido para a unidade responsável Fundação Universidade, né, que no banco de dados é 9900, e nível de ensino graduação, por eu estar acessando o nível de ensino graduação, né? Se eu acessasse por outro nível, ele mudaria essa definição aqui. Então, dentre os parâmetros, né, eu tenho parâmetros para aluno especial, né, ou seja, é possível definir o número máximo de períodos consecutivos ou não que um aluno pode cursar, né, o aluno que não é regular, eu posso parametrizar isso aqui. Se eu, através desse parâmetro, por exemplo, ele não consegue mais realizar matrícula online depois desses 2 períodos, por exemplo, se for só 2. Matrícula, trancamento, reprovação, também é possível parametrizar, né? Ou seja, percentual máximo cumprido para permitir trancamento. Nesse caso aqui, por exemplo, se o aluno já tiver passado dos 20%, ele não consegue mais trancar. Claro que isso aqui é só um ambiente de teste, tá? Vocês que vão definir a parametrização. Normalmente, se eu não me engano, é até a metade. Número máximo de trancamentos por programa, né, trancamentos de programa, ou seja, ele pode trancar o curso, ou seja, sua matrícula institucional ela pode ser trancada, nesse exemplo, poderia ser trancada só 2 vezes, na terceira ele já não conseguiria mais. Número máximo de trancamentos de matrícula, né, por matrícula aqui seria oferecimento, seria uma turma, né, que ele pode trancar sua turma, né, então ele pode trancar a turma. Mais uma vez, fictício esse valor. Número máximo de reprovações, né? Normalmente o UFRN usa 2 mesmo, então ele só pode reprovar até 2 vezes numa disciplina, na terceira ele já é passível, né, de cancelamento, se não houver algum tipo de intervenção do colegiado ou algo assim. E tempo de realização de trancamento, nesse parâmetro já veio na versão mais recente, né? Antigamente ele ficava direto lá ficava no código mesmo, mas atualmente já é possível parametrizar, né? Atualmente o trancamento de curso, aqui é trancamento de curso, tá? Trancamento de programa, de turma, ele é passível de análise da coordenação ou do orientador acadêmico. Trancamento de curso, não há uma função de análise de orientação, todas as versões que eu testei, até o momento não foi implementada. Então, depois desse prazo aqui, se o aluno solicitar o trancamento de curso, o sistema vai lá e realiza o trancamento dele. A exceção é só para um fluxo específico de alunos em regime de observação, mas que até onde eu entendi, vocês não vão utilizar, né? O regime de observação para o UFRN é digamos assim, é uma situação de um aluno que não foi muito bem no semestre anterior. Alguém quer falar? Achei o microfone aí. É coisa ficar à disposição. Fica à vontade. Parâmetros curriculares, né? Então aqui nós temos alguns parâmetros relacionados a, digamos assim, a oferta, né? O cadastro de componentes, a oferta de turma, a integralização de carga horária. Normalmente, assim, o padrão da UFRN, né, é a base 15, né? Então, essa equivalência entre crédito, aula, equivalência em crédito e hora laboratório, crédito e hora estágio, e a duração de aula regular também, que fica a critério da instituição, mas se eu não me engano é 55 mesmo, né, de vocês. Além disso, alguns parâmetros para cadastro de turma, né? Esse primeiro aqui verifica choque de horário quando cadastra uma turma. Nesse caso, por exemplo, se eu cadastro um docente, né, na segunda-feira para uma turma e tento cadastrar o docente para o mesmo horário, ou pelo menos um horário, né, dos vários horários que ele já tem naquela turma, se coincidir com esse parâmetro marcado, o sistema ele vai avisar e não vai deixar você concluir o cadastro da turma, porque ele está em choque de horário. CH compartilhado entre docentes de turma, né? Existe essa parametrização também aqui, além de existir no cadastro do componente. CH máxima de componente curricular para turmas de férias emergenciais. Nesse caso aqui é um parâmetro que permite ao aluno se matricular, né, até esse limite de carga horária, ou seja,
nesse exemplo aqui, o aluno só conseguiria cursar uma disciplina de 60 horas ou 2 de 30 no período de férias. Além disso, né, parâmetros de avaliação, né, por padrão, a FRN normalmente utiliza nota, né, embora seja possível configurar, né, para competência, né, suficiente ou insuficiente, e conceito, né, de A até E. Média mínima de aprovação, né, a UFRN ela tem esse comportamento para fins de média mínima, né, considerado na recuperação, na verdade. Esse média mínima possibilita a recuperação também, que seria a média que vai permitir que o sistema habilite, né, a função de recuperação. Média mínima de aprovação para passar por média, né? Então, obteve essa média, ele não vai para a recuperação, já é aprovado direto. A UFRN tem essa nota base de rendimento acadêmico, mas ela é utilizada para critério de aprovação, de reposição, na verdade, né? Opa, desculpa. Mas para critério de aprovação e de reposição, né? Principalmente quando o aluno precisa repor, então dá para, digamos assim, a coordenação ela visualiza, né, essa nota mínima, entende essa nota mínima como um critério para análise. Frequência mínima para aprovação, né? Então lá na tela de fechamento do diário, que para o UFRN se chama consolidação, lá ele vai validar esse percentual aqui para dizer se o aluno foi reprovado ou não, por falta. Número máximo de avaliações por turma, né? Normalmente o UFRN entende que são 3 unidades, mas pela experiência eu entendo que vocês preferem utilizar uma unidade, então já recomendo que quando for usar em produção já alterem para 1, e aí fica a critério do docente definir a quantidade de subunidades ou avaliações dentro dessa uma única unidade, além de poder configurar, né, se vai usar média ponderada ou aritmética. Isso lá no treinamento de portal docente eu vou mostrar melhor. Peso das avaliações também, né? Então se eu tenho uma, eu só vou precisar colocar um peso, na teoria nem precisaria, mas de qualquer forma eu preciso preencher. Esse é um campo que realmente na prática ele não se aplica muito, né? Então é basicamente uma validação que tem no código que se não houver, por algum motivo não tiver parametrizado aqui, ele vai olhar para cá e vai usar esse peso, mas que na prática eu nunca vi ele sendo usado, né? Normalmente é esses dois aqui. Peso da média e peso de recuperação, da mesma forma, né? Então eu tenho quando o aluno ele entra numa recuperação, né, é possível parametrizar, né, se vai ser igual e dividir por 2, ou se de repente a nota da recuperação tem um peso maior e vice-versa. E aí exibir porcentagem mínima de frequência de aulas ministradas para consolidação, né? Esse aqui é um parâmetro que é validado também lá na consolidação de turma, quando o docente vai fechar o diário. Então, se esse parâmetro estiver marcado, né, o sistema vai exigir que ele bata todos os lançamentos de frequência, tudo bem direitinho, lançamentos de aula também, para poder fechar. Algumas instituições entendem que é 100%, outras dão alguma liberdade, mas fica a critério da instituição. Então, porcentagem de frequência mínima, porcentagem mínima de aula ministrada. E, além disso, outros parâmetros, né? Consolidação customizada, né? Ele é um parâmetro pouco utilizado, né? Porque é necessário criar algumas regras de consolidação em termos de definir unidade, definir regras de cálculo, mas normalmente as instituições utilizam já a regra definida pela UFRN, que já está totalmente configurada. A não ser que entendam que seria diferente, é possível, né? Parametrizar uma nova forma de consolidação, definir formas de cálculo entre unidades, pesos, algo desse sentido. Existe uma função específica para fazer essa configuração de consolidação, que aí ele pararia de olhar, por exemplo, para essa quantidade de unidades aqui, para esses pesos. Exigir nota e frequência no aproveitamento do componente curricular. Isso aqui no caso é na funcionalidade de aproveitamento, ele pode ser validado. Solicitar aos discentes a atualização dos seus dados, né? É possível parametrizar para todo semestre, né? A cada período de matrícula, né? De solicitação de matrícula, ele ser direcionado, né? Para a tela de atualização de dados pessoais. Número máximo de vínculos permanentes de docentes com programas. Esse, na prática, não se aplica muito à graduação, né? Como eu falei, a página ela é compartilhada em alguns níveis, mas normalmente esse aqui só vai ser válido para estricto e lato, que são programas mesmo. Número máximo de vínculos permanentes adicionais, da mesma forma, né? Aqui é só pelo fato de uma das definições do curso usar programas em rede, mas normalmente, quando a instituição entende que isso aqui atrapalha, bota 99 ou algum valor bem alto, que aí fica liberado geral, sem problema.
E número máximo de orientações por docente, né? Aqui já também se aplica mais a estricto. Acho que acabou ficando compartilhado para a graduação, mas depois eu peço para revisar isso aqui direitinho. Mas é mais aplicável realmente a estricto sensu. Jefferson. Está interferindo no microfone. Melhorou. Tá, melhorou? Está perto de alguma coisa que está causando interferência. Ou... Se você quiser digitar a pergunta até consertar o microfone, fica à vontade. É com relação à sua solicitação de discentes e atualização dos seus dados pessoais. No caso, teria como a gente incluir que o aluno está devendo algum documento para aparecer para ele, alguma coisa nesse sentido, é isso? Não. Isso aqui é dados pessoais mesmo. Existe uma função lá no portal do discente, né, que ele tem atualizar dados pessoais, e aí seria dados de, digamos assim, os dados pessoais dele, dados de endereço, conta bancária, algo desse sentido, mas normalmente esses dados são mais utilizados no SAI ou pesquisa, por exemplo, no fluxo de bolsa. Entendi, mas essa parte de estar devendo alguma documentação... Quando você fala de pendência de documento... vamos supor que ele está devendo um documento e a gente precisa que ele Isso, esse é um documento. fluxo de processo seletivo, na verdade, né? Então, quando você vai, digamos assim, fazer a primeira entrevista com o aluno, ele tem que trazer todos os documentos, né? Então, se ele não trouxe, você vai registrar no sistema. Existe uma função, eu mostro daqui a pouco, quando a gente fechar parâmetros, eu te mostro ela. Acho que é a última lá embaixo, se eu não me engano, que eu até comentei. Mas a gente vê no finalzinho. Nada. Então, fechando essa parte de parâmetros, pessoal, então há essa gama de parâmetros aqui para configuração, né? Então, vocês podem depois dar uma revisada em produção, como está configurado, para já deixar no padrão correto assim que a gente concluir a migração dos alunos de graduação. Mas, basicamente, essa função ela é uma função de alteração, né? Eles já vêm configurados com dados padrões e vou só confirmar para realizar a alteração dos parâmetros, mesmo que não realize, ele faz a alteração. Então, além dos parâmetros, eu tenho a função de calendário universitário. A função que eu te falei é essa aqui, pendência de discente. Então, ela está diretamente relacionada à convocação de discentes, né? Então, quando o discente ele é convocado, ele tem que trazer os documentos. Então, eu tenho essa possibilidade de cadastrar tipos de pendência e aí dizer que um aluno ficou pendente de tal tipo de documento ou algo assim. Sobrar um tempinho, a gente vê no final. Então, vamos para calendário. Então, lá no calendário, né, por padrão, né, a UFRN normalmente ela dispõe, né, dá essa possibilidade de utilizar um calendário geral, ou seja... Oi, Jefferson. Oi. Só interrompendo, eu estou falando aqui do áudio do Geraldo, mas é a Rosilane. Tá. Só antes de você mudar, porque é o seguinte, você colocou aí que no parâmetros da gestora, se você coloca lá 4 trancamentos de curso, né? Tá. Vai valer para todos os cursos. Não é isso? Da UFSJ. Não, aqui é trancamento de turma, tá? Mas ignora esses parâmetros, os valores aqui são figurados. Mas não, aqui é para trancamento de uma mesma disciplina. Não, estou falando geral. A matrícula, na verdade. Programa, então é programa, isso. Tem 2 aqui. Isso. O que eu colocar aí vale para todos os cursos, não é? Sim, isso aqui é um parâmetro geral. É porque aqui foi aprovada uma resolução, a 22 de 2021, que o número desses trancamentos aí será definido em cada PPC. Aí, se for diferente, como que vai fazer aqui na UFSJ? Isso aí é um caso que vocês podem alinhar internamente depois e encaminhar a solicitação de alteração do sistema para a gente analisar. Mas, a princípio, essa definição ela é geral só. O que a gente vai ter que fazer aí é estabelecer o mínimo aí para todo mundo e aqueles cursos que têm direito a mais trancamentos, a gente fazer para o aluno que solicitar mais de 4 depois, porque aí o sistema deixa. Se a gente for lá e cadastrar, o sistema deixa fazer. A coordenação consegue, o aluno não. Mas aí vai ter que ser manual, né, Bruno? Vai ter que ser manual, o aluno vai ter que chegar na secretaria do curso e a secretaria do curso fazer isso na mão. Nossa Senhora. Assim, basicamente é como a gente faz hoje. A gente está ganhando, porque
Vamos botar que o curso mínimo hoje de trancamento são 4. O aluno pode fazer isso automaticamente. Ele vai processar durante 4 semestres de forma automática. A partir da 4ª, para curso que tem 5 ou 6, é que vai ter que ser feito manual. Entendi. Por que não O Geraldo está perguntando aqui, pergunta, Geraldo. Ô, Bruno, uai, não é muito mais viável padronizar isso, não? Era, mas o conselho não quis. Chegou lá para ele. O Conep não quis? Aham, o Conep não quis. Então, paciência. Entendi, beleza. Bom, pessoal, vamos tentar seguir o treinamento, mas vocês podem alinhar internamente essa situação. Qualquer coisa a gente está à disposição para análise. Obrigado, Bruno, por complementar. Então, voltando lá para calendário. Então, assim como parâmetros, né, a princípio, né, então, existe né, a configuração de calendário global. Né, então, o calendário global normalmente vai ser o nível de ensino e a unidade responsável. Né. Fora desse calendário, eu ainda consigo né, criar calendários mais específicos. Né. A dica é que vocês têm que definir né, um padrão de calendário que vocês vão utilizar. Porque, por exemplo, se vocês cadastram um calendário 2022.1 aqui no global, e aí no outro semestre vocês, digamos assim, esquecem e usam, por exemplo, presencial. Aí no outro semestre, sem querer, esquecem e voltam para o global. Então, isso causa um pouco de inconsistência no sistema, porque ele vai continuar olhando para o mais específico. Né? A tendência do sistema é sempre olhar para o mais específico. Então, depois que entrar num calendário específico, ou seja, depois que eu definir presencial aqui, eu tenho que continuar presencial. Na melhor das hipóteses, eu posso colocar um convênio para ser mais específico ou colocar um curso para ser mais específico. Mas, de qualquer forma, eu sempre tenho que estar alimentando o específico e outro detalhe, né? Eu tenho que alimentar o global também. Porque, normalmente, as validações né, do sistema, algumas funções, principalmente esse semestre atual, né, a UFRN ela implementou para ele validar, normalmente, o calendário global. Para estricto senso, por exemplo, ele é o calendário do programa quando você está numa secretaria ou está numa coordenação. Mas para o módulo em si, normalmente o semestre aqui é o calendário global. Então, se cadastrarem um calendário específico, é necessário também que o global continue sendo atualizado, por mais que você só coloque lá o ano e período, para que o sistema tenha esse parâmetro, esse controle né, entre global e específico. Mas, no geral, né, eu acho que para início né, da utilização, eu recomendo que vocês comecem utilizando o global. Talvez utilizar essa definição de a distância ou presencial, mas é só uma recomendação. Vocês podem definir realmente e no futuro podem, de repente, pensar em liberar para os cursos, né? Definirem ou não se vão ter calendários específicos por curso. Deixa eu só voltar. Então, se eu definir um calendário por curso, eu tenho essa possibilidade aqui de escolher um curso qualquer. A tela é semelhante, né? O que importa é a definição aqui. Oi, pode falar, Rosilane. Rosilane? Tá, enquanto ela falar. Então, beleza. Digamos que eu queira definir, eu vou voltar para o global. Vou só mostrar como seria aqui a configuração do calendário. Né? Então, se eu defino que vai ser um calendário específico, né, com a modalidade presencial e ainda mais específico para um curso, eu posso usar a função de ver calendário vigente, que ele já vai direto para o principal. O que quer dizer o reloginho aqui no... Rosilane, você consegue falar? No chat está colocando um reloginho. Alguém consegue ouvir Rosilane? Não. Eu acho que o reloginho é sinal de ausência, se eu não estou enganado. Tá bom. Vou seguir. Então, beleza. Eu posso usar as duas funções, né? Onde eu, normalmente, se eu usar o V calendário vigente, ele já vai direto para a polaridade. A Rosilane pediu até para explicar, tá aí como ausente, é porque ela está tentando tirar a mãozinha dela ali. Tá bom. Obrigado. Tá, então como eu falei, né? Como eu defini critérios específicos e aí não havia um calendário específico cadastrado, né? O sistema ele me informou. Eu nunca cadastrei calendário específico, pelo menos nesse ambiente.
Então, só para demonstrar, né? Eu vou voltar para o calendário global depois, mas para demonstrar a diferença de um geral para o específico, ela está aqui, ó. Então, o global vai ser esse. Então, quando eu começo a colocar algum outro parâmetro, ele vai ser um calendário específico, ou seja, eu tenho um específico presencial e curso, nesse caso, né? Se eu só tivesse selecionado só o presencial, seria um específico só presencial. Então, é só para vocês entenderem essa distinção, mas internamente depois vocês alinham. Eu vou voltar rapidinho aqui para o global. Então, só usando as definições globais, né? Eu já acho que tem algum aqui cadastrado, alguns, só os globais. Então, dentro do calendário, né, existem diversos períodos, né, que o sistema utiliza para fazer validações, né, normalmente relacionados a cadastro de turmas, consolidação. Vamos na sequência que são mais, né, mas resumindo, né, são datas relacionadas a turmas, datas relacionadas à turma de férias, ensino individualizado, cadastro de ingressantes, período de matrículas e processamentos, período de rematrícula e processamento, né? Para o UFRN existe a matrícula, né? Que seria o primeiro período para vocês de matrícula, e existe a rematrícula, que seria o segundo período. E aí existe a matrícula extraordinária, que seria um terceiro período, não é isso, Bruno, que vocês utilizam? Isso mesmo. Primeira, segunda, terceira etapa de inscrição periódica. Isso. A única diferencial aqui é a extraordinária para o UFRN, né? Digamos assim, tem 10 vagas sobrando, quem chegar primeiro pega a vaga e já sai matriculado. Ou seja, não há um processamento depois baseado em critérios de prioridade, não. Dentro dos períodos normais, sim. A gente vai adotar essa forma aí a partir da implantação do cigarro. Beleza. Bom, então vamos ver aqui os principais, né? Para a gente não se estender muito, são vários períodos, mas é importante entender essa diferença desses três aqui. Então, quando eu cadastro um calendário, deixa eu só tentar cadastrar um novo, que é importante vocês verem esse botãozinho aqui. Então, quando eu tento cadastrar um calendário, né? Então, simulando que eu estou cadastrando o calendário 2022.2, tenho a possibilidade de já dizer que esse calendário vai ser vigente direto ou não, né? Já que normalmente eu posso cadastrar um calendário antes de terminar o período, né? O normal é que você só pode marcar vigente quando acabar o outro período, tá? Esse é o recomendado. E aí eu tenho ano, período de férias vigente. Por padrão, a UFRN ela entende que os períodos de férias eles têm numeração 3 e 4. Então eu teria o 2022 4, que é relacionado ao 2. E se eu tivesse aqui 2022.1, eu teria um 2022.3. Então, o 1 está para o 3, o 2 está para o 4. Então, é dessa forma que a UFRN utiliza. E, além disso, eu tenho o ano e período das turmas de solicitação, né? Esse ano e período aqui é o ano e período das turmas do próximo semestre. Ou seja, eu estou em 2022.2, eu estou ali pelo meio dele, eu não sei qual período, quantos meses de antecedência vocês cadastram, as turmas do próximo semestre, mas é esse ano aqui que o sistema vai validar lá na função de solicitação de turma, que a gente vai ver na aula no dia 5 de treinamento. Ele já vai de cara trazer esse ano e período aqui nas turmas que eu estou solicitando. Então, nesse caso específico aqui, eu vou cadastrar, na verdade, 2023.1. Ou seja, eu estou em 2022.2 e eu vou cadastrar turmas, eu vou solicitar turmas para 2023.1 e o departamento, né? Os departamentos vão... Só um minuto, pessoal. Desculpa, pessoal, voltei. Continuando. Então, esse ano, período de turma de solicitação, ele é o ano e período relacionado às turmas que eu vou solicitar para o próximo semestre. Então, por isso, 2023.1. E, por último, né, uma função que normalmente não é muito utilizada pelas instituições, é uma função chamada trancamento a posteriori. Né? O UFRN ela disponibiliza no sistema, né, na prática eu não cheguei a ver como se existe essa função, mas que, por exemplo, essa função ela é parametrizada lá no Siga de Mim para ficar ativa ou não, e se ela estiver ativa, né, o discente ele tem a possibilidade de trancar o semestre anterior se ele não for muito bem no semestre, ou seja, o aluno foi reprovado em mais da metade das disciplinas. Existem algumas, digamos assim, regras, né, alguns parâmetros que o sistema valida, que a UFRN define,
E aí, se o aluno entrar, normalmente quando o aluno entra naquele regime de observação que eu citei, né, ele tem essa possibilidade de dizer, não fui bem no semestre, eu quero trancar o semestre todinho. E se for habilitado, o aluno tem essa possibilidade, mas isso fica a critério da instituição. Nesse exemplo aqui, se fosse habilitado, né, então ele seria habilitado já para 2022.1, ou seja, o semestre passado é o semestre que eu posso trancar a posteriori. Só para vocês entenderem, né, esses 3 pontos aqui. Mas se não vão utilizar, pode deixar zerado sem problema, não é um dado obrigatório. Na verdade, o único dado obrigatório é o ano e período. Os demais, vocês podem ir cadastrando aos poucos, ou já definir todos, ou parcialmente, sem problema. E aí sim, né, o período principal, né, eu tenho o período letivo, né, normalmente é entre março ou fevereiro, dependendo da instituição, até junho, finalzinho de junho. Então, nesse exemplo, eu poderia dizer que começou dia 10 de fevereiro e foi até o dia 30 de junho. Né? Só um exemplo. E aí eu tenho um período de férias, né? Então, esse período de férias, né, que vai ser esse 2022.4, desculpa, estou em 2022.2, né? Deixa eu só colocar direitinho para ficar mais bonito. Então, digamos que começou 1/8 e vai terminar lá para o dia 19, 20 de dezembro. E aí o meu período de férias, né, ele tem que ser um período depois desse 20 de 12 e antes do primeiro dia, né, do 2023.1. Então, digamos que o período de férias seja lá em janeiro, né, alguma data de janeiro até pertinho ali em fevereiro, ou talvez só o mês de janeiro todo, não sei. A instituição geralmente define esse período. Mas esse período de férias seria para definir, né, esse período do calendário 2023.1. E aí, seguindo, né, eu vou mostrar os principais para a gente não passar muito tempo, né, já vai 1 hora. Então, dentre as datas de turma regular, né, eu acho que uma das principais seria essa de consolidação, né, ou seja, quando o docente ele vai consolidar uma turma, né, o sistema ele vai olhar para essas datas aqui para dizer se ele pode ou não consolidar, existe período, né, esse período deve ser divulgado internamente. Ele tem, na verdade, o docente tem acesso, né, a visualizar o calendário lá no seu portal. Cadastro de turmas do próximo período, né, que lá para a coordenação, aqui se a unidade, o departamento quiser usar a função de sugerir, né, secretaria de departamento pode usar essa função também. Cadastro de turmas, né, aqui já seria direto, né, a função cadastrar turmas, lá na chefia de departamento, aqui seria a solicitação no portal do coordenador. Período letivo internato, né, na prática eu não lembro de ter visto muito sendo usado. Trancamento de turmas, né, então é o período que o aluno consegue solicitar o trancamento de turma, período que o aluno consegue solicitar o trancamento de programa, e aqui o trancamento a posteriori é aquele que eu citei, né, quando ele não vai muito bem no semestre anterior. Expressões de componente, ou seja, equivalência, pré-requisito, correquisitos, eu só consigo alterar também dentro de um período definido no calendário. Solicitação pelo chefe do departamento para alteração de expressões, né, também existe essa função lá no portal do chefe do departamento. Com relação à turma de férias também, né, sugestão de turmas, requerimento de turmas, né, solicitação de turma de férias. Requerimento seria quando o aluno solicita uma turma de férias para coordenação. O período de cadastro das turmas, o período da matrícula, né, desses alunos na turma de férias e a matrícula extraordinária de férias também. Ensino individualizado, né, o período para o aluno solicitar e um período para o cadastramento dessas turmas, né, dependendo do fluxo escolhido. Né, a UFRN ela tem 2 fluxos, que seria o ensino individualizado e o turma específica, se não me engano. Isso é parametrizável lá no Siga de Mim. A diferença é que um passa pela coordenação e outro já vai direto para o departamento. Embora o que passa pela coordenação também chegue no departamento. Datas para cadastro de ingressantes, né, aqui já no fluxo de processo seletivo para fechar, né, então, para cadastrar o plano de matrícula, né, eu tenho que estar dentro desse período, e para cadastrar os discentes também eu tenho que estar dentro desse período. Lembrando que essas funções são mais específicas, né, relacionadas à coordenação. Quando se trata de DAI, administrador DAI, geralmente, né, em alguns casos não, mas geralmente ele consegue fazer qualquer coisa no portal, né, de graduação, sem invalidar esses períodos aqui. Essas limitações geralmente é para o docente e para a secretaria e coordenação. Com relação à matrícula, né, os dados principais, né, matrícula online, quando o aluno vai conseguir solicitar, ele fala matrícula de ingressantes, né, mas na verdade digamos assim, a matrícula no plano de ingressante, né, o período que o aluno vai comparecer presencialmente para ser matriculado no plano ingressante, aluno especial também,
Aqui já a atividade acadêmica específica. Análise, aqui seria o período que a gente chama de análise das solicitações, né? Fosse comparar, por exemplo, graduação com estricto, né? Para a graduação, a análise, né, da solicitação de matrícula do aluno, ela é meramente informativa, ou seja, o orientador acadêmico ele pode lá dizer, não, eu não recomendo que você matricule nessa disciplina e dar os motivos, mas o aluno ele pode ser teimoso e se matricular, ou seja, eu quero que processe e se conseguir, eu quero que não é, digamos assim, não é um cancelamento, né? Estricto não é diferente. Se o orientador não concorda, o aluno não se matricula, é cancelada a solicitação de matrícula. Análise dos discentes, né? Quando o aluno tem um período para fazer alterações nas suas turmas. Ajuste de turmas, é quando a coordenação vai ter, né, um período para ajustar turmas, aumentar a capacidade, ofertar novas turmas. Aí sim chega o processamento de matrícula, né? Então, dentro desse período aqui, é possível transferir solicitações de matrícula também entre turmas. Então, esse é um dos ajustes talvez mais comuns dentro desse período para ajuste de turma. Período de solicitação de colação de grau, esse aqui já é um fluxo mais específico relacionado a concluintes, não vamos entrar em muito detalhe. E rematrícula semelhante, né? Um período para o aluno se matricular, outro para analisar as solicitações, ajustar, e o período dito, né, onde vai ser executado o processamento, né? E, além disso, o período de matrícula extraordinária, né? Então, esse período de matrícula extraordinária ele já vem depois do período de rematrícula, né, que é aquele período que o aluno chega, se tiver vaga, ele consegue se matricular já na hora, sem esperar processamento. E, por fim, né, isso aqui já é um fluxo distrito, na verdade, né, que está compartilhado aqui. Vou até anotar depois para verificar, para já não precisar aparecer aqui. E, além disso, né, submissão, obrigação, autoricar docente, semestre anterior. Eu vou ficar devendo essa versão nova aqui, eu não cheguei a validar, mas ainda nessa versão foi implementado, né, um período para submissão e publicação do relatório de carga horária docente do semestre anterior, né? Imagino que isso talvez entre no fluxo do relatório individual docente, né, lá do RID para fins de progressão. Depois eu valido direitinho isso aqui. E, por último, né, nessa versão também veio essa data de confirmação de vínculo. Lá no portal do coordenador, né, quando o aluno comparece presencialmente, existe uma função, né, que é necessário acessar e confirmar que o aluno, né, compareceu presencialmente, confirmou o vínculo com a instituição. Então, esse é um botão específico, né, que, da forma como foi implementado aqui, se eu clicar no botão agora, ele não vai funcionar. Então, ele foi implementado dessa forma, ele só vai funcionar quando eu cadastro o calendário e clico novamente no mais. Deixa eu ver se já estava cadastrado 2. Não. Então, vamos concluir esse cadastro, né? Não é obrigatório preencher. Aí eu mostro esse botão aqui. Então, o calendário cadastrado com sucesso. E agora, se eu precisar ver aquele calendário, né? Ver calendário vigente, ele já vai direto para ele. Ele já vai para o outro, na verdade, né? Eu devia ter visto, mas sem problema. Eu posso mudar aqui, ó, 22.2. E o botão que eu falei, ó. Quando eu clicar aqui agora em adicionar, eu vou ter um período, né, o primeiro período de confirmação de vínculo. Se a instituição entende que tem mais de um, sem problema, ó, é possível clicar novamente e aí ele vai conseguir usar 2 períodos, ou seja, um primeiro período e uma segunda chamada, né, para o discente poder confirmar seu vínculo e não perder a vaga, né, que vai ser utilizada no fluxo de processo seletivo, por exemplo, para uma segunda convocação, uma terceira e quantas forem possíveis dentro da instituição. E aí eu posso alterar também. Então, como ele é obrigatório, ele vai exigir, né? Vamos só deixar um aqui. Só para fins de teste, eu vou botar essa data aqui. Tá. Eu vou verificar depois dessa mensagem aqui. Mas, de qualquer forma, né? É informar aquela data ali e seguir o fluxo, né? Fechar digamos assim, a configuração do calendário, né? Ela envolve todos esses períodos. É que com o tempo vocês vão se acostumar, né? Acho que no primeiro talvez o pessoal tenha um pouco de dificuldade, né? E, digamos assim, comece a enviar solicitações de que não está conseguindo executar uma tarefa ou outra. Mas normalmente vai ser dentro do calendário que vocês vão conseguir chegar lá e botar uma data a mais ou aumentar um período ou algo do tipo assim. Ou talvez não estava cadastrado, então é só cadastrar que aí ele consegue executar a operação. Então, fechando essa parte de calendário, a gente tem a função de identificar, as funções de identificação de coordenação. Então, primeiro, identificação de coordenador. Então,
nessa função, né, eu vou poder definir se ele é um coordenador ou se ele é vice, e vou localizar um servidor, né, passivo que vai ser o coordenador desse curso. Então, eu posso procurar um aqui. Tem 2 coordenadores de teste. Talvez eu não consiga submetê-lo aqui, né, porque eu já simulei com os 2. Mas só para vocês entenderem o preenchimento. Então, eu vou escolher o curso. Vamos nesse aqui que eu nunca submeti ele, então esse deve dar certo. Então, digamos que eu escolhesse esse curso, validação, vou colocar o início do mandato dele e vou definir o fim do mandato dele. Então, vou colocar aqui no exemplo 1 ano, se não me engano é mais, né, nas instituições normalmente. Se houver, eu posso preencher o e-mail, os telefones de ramal do coordenador e vou confirmar essa operação. Então, confirmada essa operação, eu poderia usar essa função aqui para listar secretários, né? Eu vou pedir desculpas que eu acabei não... O ambiente ele tem muita massa, né? Então eu acabei não apagando alguns dados que tem aqui e eu não vou poder mostrar essa tela. Mas, no geral, é uma tela que vai mostrar, né, o nome do curso, o nome do coordenador, aquele ramalzinho, né, basicamente só informando quem são os coordenadores de cada curso. É só uma listagenzinha. Tem um botãozinho de remover também a secretaria. Eu posso mostrar aqui nos slides. Aí fica melhor. Ah, não, desculpa. Eu não incluí no slide também. Então, deixa eu só ver aqui. Vamos ver a função de substituição. Então, na função de substituição, né, eu acabei de inserir aquele coordenador. Né, vou só localizar aqui novamente aquele curso. Qual é a diferença? Né? A de indicação eu utilizo quando eu nunca cadastrei um coordenador para um programa. Ou seja, se tem um coordenador ativo, eu não consigo usar ela. Então, quando já tem um coordenador, sempre vai ser alterar, substituir, tá? Então, depois do primeiro cadastro, a função correta é alterar, substituir coordenador. Ou seja, eu tenho um coordenador lá e vou colocar outro no lugar dele. Então, se eu for nesse curso naquele curso que a gente estava, curso validação, se eu mandar buscar, só um minuto. Vamos ter que usar outro aqui que eu acabei não percebendo aquele dado que estava lá. Então, beleza. Digamos que a gente use esse curso treinamento, né, para simulação. Eu vou localizar ele. Então, aqui na função, eu já tenho a possibilidade de remover, de excluir a coordenação. Né, eu até retifico, não é naquela tela de listar, é aqui. Então, eu posso excluir a coordenação se eu cadastrei errado. Ou eu posso substituir o coordenador, ou ainda eu posso alterar, né? Vamos começar pelo alterar. Eu posso alterar a data final desse coordenador, por exemplo, a data. Normalmente ele não vai deixar, em alguns casos ele não deixa trocar a data inicial, né? Às vezes vai aparecer bloqueado aqui, normalmente quando ele é finalizado, né? Por exemplo, aquele que está lá embaixo, né? Aquele segundo aqui, se eu tentar alterar, eu não consigo mais trocar a data inicial, porque ele entende que já foi persistido, né? Já esse dado não é possível. Mas para esse que está ativo aqui, de repente eu cadastrei errado, eu posso ainda ter essa possibilidade antes de finalizá-lo. Além de poder usar a função de remoção. Nesse caso aqui, se eu removesse, eu não conseguiria substituir. Eu teria que voltar lá para indicar o coordenador e depois substituir. Então, nesse exemplo aqui, né, eu tenho o coordenador 2 como ativo e eu posso usar a função de substituir coordenação para colocar um novo coordenador. Ele não vai deixar colocar o mesmo, né? Então, eu posso pegar lá aquele outro coordenador 1, né, e voltar ele, né, colocar um período que ele está iniciando e período que ele vai finalizar. Né? Datas aqui não estão muito certinhas, mas só para fins de simulação. Né? Então, vocês podem, quando forem preencher, colocar os períodos corretos.
Então, nesse exemplo, ó, aquele coordenador 2, ele já passa aqui para baixo, ó, ele finaliza o mandato dele na data anterior à data de hoje, né? Então, normalmente, vocês vão ter que usar essa função, digamos assim, pelo menos depois, né, da data final do último coordenador, porque o sistema, por padrão, ele já finaliza ele. Se eu substituir um coordenador, o sistema já coloca a data anterior como data final. Então, eu sempre tenho que finalizar, substituir coordenação, de preferência, um dia depois do final desse mandato, pelo menos um dia depois do final, né, da data final. Os fluxos de secretaria os fluxos de coordenação é esse, né, o de secretaria, que é igual, então a gente vai simular só um para ganhar um tempinho. Então, vamos partir. Alguma dúvida, pessoal, sobre o fluxo de coordenação? Indicação, substituição. O próximo fluxo agora é secretaria de curso. Só deixar aberto aqui que a gente compara para vocês verem a diferença. Então, acabei de identificar, né, e substituir coordenador. Se eu usar a função, né, identificar secretário, ela já é um pouco diferente, né, porque para o FRM, a validação aqui, ela é por usuário. Então, um funcionário ou servidor, ele só vai aparecer aqui se ele tiver um usuário cadastrado no sistema, né? Esse é um comportamento padrão das funções de secretaria. Então, eu tenho 2 secretários aqui, eu posso selecionar, localizar um curso e indicar esse secretário como para esse curso, né? Da mesma forma, ele tem aquela função lá de listar os secretários, né? Que vai dizer que é um secretário, o curso e algumas outras informações. E, por último, né, eu tenho também a função de substituição, né? Essa já é bem mais simples, né? Ela é diferente. Ou seja, não existe período de vigência para secretário. Para coordenação, sim, existe mandato, né? Data, fim de mandato. Para a secretaria já é bem mais simples, né? Eu só preciso selecionar novamente o curso. E aí o sistema vai mostrar. Essa aqui tem um nome aqui. Deixa eu só mudar o curso aqui rapidinho. Somente, pessoal. Deixa eu só remover uma coisa aqui. Pronto. Eu consegui remover aqui as massas de dados. Aquela tela que eu estava falando, né? A de coordenação ela é semelhante, ou seja, eu tenho o curso, o nome do secretário, né? O sistema acaba mostrando, né, o usuário do secretário, né? Para o DAI, pelo menos, é tranquilo. Um usuário específico. E aí o ramal, né, a informação. E aqui eu consigo, né, usar a função de remover também. Então, tem nos dois. Eu tenho uma função de remover secretaria. Se eu cadastrei errado, eu posso já chegar e remover aqui. Então, aqui eu só consigo remover as que estão ativas, né? Eu não consigo remover uma que já foi finalizada, porque nem mostra aqui. Então, nesse exemplo, né, no curso validação, a gente pode voltar agora lá para substituição, que ele não vai mais mostrar o que não devia. Então, vamos lá. Secretaria de coordenação, substituir secretário. Então, curso validação. Então, aqui eu consigo ver, ó, é possível indicar vários secretários, né? Eu desconheço um parâmetro que limita a quantidade de secretários, né, para dentro de um curso. Então, aqui, por exemplo, poderia listar mais de 1, 3, 5 secretários. Tem a listagem aqui normal. E eu poderia selecionar um para substituir, né? Ou simplesmente só adicionar outro. Secretaria você consegue adicionar várias, sem problema, no indicar, né? O indicar você consegue usar mais de uma vez, coordenação não. Então, nesse exemplo aqui, eu vou substituir esse secretário graduação 1, né, como eu falei, esse aqui já é diferente, né, eu posso colocar a data,
Mas normalmente, né, quando eu substituo, quer dizer que ele já terminou, né, a secretaria pelo menos no dia anterior, né? Então, aqui eu posso selecionar o usuário do novo secretário. Vou trocar ele para o secretário 2 e confirmar essa substituição. Se eu voltar naquela tela lá, né, ao invés agora de mostrar o secretário 1, ele vai me mostrar agora o secretário 2, listar secretário. Então, o secretário 2 agora é o secretário do curso validação. Então, a tela ela nem mostra, né, assim como aquela de coordenação, né, que tem as indicações. Essa, né, ou seja, não há essa lista de secretários inativos, né. O sistema ele foi desenvolvido dessa forma que ele pode até existir dentro do banco, mas ele é inativado, né, então ele não mostra mais aqui, só basicamente troca um pelo outro e para o sistema é o que vale é o atual mesmo. Ou os atuais, né, vários, né, quantos forem colocados aqui. Então, de uma forma geral, né, as funções de secretaria são desse mesmo padrão, né? Existe a função de secretaria de curso, existe a função de secretaria de unidade especializada, né, o departamento, né, vou só mostrar, mas é o mesmo fluxo, a gente não vai repetir. Então, da mesma forma, ó, identificar secretário do mesmo jeito, usuário, né, a diferença é que ele chama de escola, porque seria uma unidade acadêmica especializada, que é o tipo acadêmica que vai ser utilizado nos departamentos. Então, dessa forma, eles vão utilizar aqui o departamento, né, ele vai ser uma secretaria de departamento no nome, mas para o sistema seria um departamento seria uma unidade acadêmica especializada. Então, da mesma forma indico, da mesma forma eu substituo. Deixa eu só confirmar esse listar aqui. O listar é da mesma forma, né? Eu não vou mostrar. Deixa eu só confirmar como está. O listar eu não posso mostrar. Então, da mesma forma, vai ser semelhante o listar secretaria também aqui. Então, fechando essa parte de secretarias, nós temos cadastro de docente externo. Alguma dúvida, pessoal? Os fluxos são bem simples, né? Mais identificação. Qualquer dúvida, fique à vontade. Então, voltando aqui, cadastro de docentes, né? Existe essa possibilidade aqui, né, de cadastrar docentes externos também, né? Do papel administrador DAI. Então, no cadastro inicial, né? Cadastro docente externo, o sistema vai solicitar. Normalmente, qualquer cadastro, né, vai exigir esses dados de pessoa, né? Cadastro de centro usa essa função, cadastro de docente externo usa essa função. Me falhou a memória agora algum outro, mas normalmente cadastro que envolve cadastro de pessoa, né, começa dessa forma. Então, eu vou preencher um CPF. Só um minutinho, só pegar um CPF aqui de teste. Então, eu posso preencher um determinado CPF aqui, e aí vou preencher o nome desse docente externo. Então, docente externo. Preencher o e-mail, o nome da mãe. Colocar só os dados obrigatórios para a gente avançar. Então, tem vários dados, né, aqui para preencher: naturalidade, documentação, dado obrigatório, UF. Alguns dados relacionados a título de eleitor e reservista, passaporte, informações de contato, dados bancários. Para a gente adiantar, né, eu não vou preencher todos, vamos só seguir aqui, né? Preenchi os dados pessoais, esqueci alguma coisa, tem um obrigatório aqui, ano de conclusão. Existe uma segunda tela de dados pessoais complementares, né, também documentos de NIS, registro civil, situação socioeconômica. E, por último, né, digamos assim, os dados do docente externo, ditamente. Então, eu tenho a formação desse docente, a instituição de ensino. Por padrão, né, o sistema já tem esse conjunto de instituições, né, no banco de dados, mas existe uma função que permite cadastrar essas instituições lá no módulo de administração do sistema também. Então, se sentirem falta de alguma, é possível cadastrar por lá, ou até mesmo corrigir o nome de alguma que esteja errado. Então, vamos procurar alguma universidade. Vou pegar a primeira aqui para a gente ter tempo. Então, ele fez doutorado. Por padrão, né, quando se trata de graduação, na verdade, qualquer nível de ensino, né, o normal é professor externo. Por padrão,
Somente. Então, por padrão, para fins de cadastro, né, de docente externo, né, para o nível de distrito e graduação, por exemplo, né, é necessário usar esse professor externo. Né? Lato sensu já tem essa definição mais específica aqui. Existem outras definições aqui que acabou sendo implementado dessa forma, né, mas que, por exemplo, esses pesquisadores aqui normalmente vão aparecer lá no fluxo de bolsas. Então, no futuro, se vocês entenderem que está muito precisa enxugar aqui, vocês podem mandar a solicitação que a gente analisa a possibilidade de deixar só os que de fato precisariam aparecer aqui para não ficar tão poluído. Está misturando pesquisa, extensão e docência externa. Então, vamos ao professor externo. Eu tenho um vínculo, né? Então eu tenho um prazo de vigência, né? Até quando ele consegue acessar o sistema, né? Essa datinha aqui é a data até quando ele consegue acessar o portal docente como docente externo. A partir dessa data ele já não consegue mais acessar o portal docente. Então não existe essa de o docente se desvinculou, ele ainda consegue ver suas turmas antigas na instituição. Não. A UFRN nunca implementou dessa forma. Para aluno, ainda é possível, né, acessar, ter algumas consultas. Servidor, né, existe algumas possibilidades também, aposentado, mas geralmente exonerados, ou nesse sentido aqui, um docente externo que acabou o período de vigência, ele não consegue mais acessar o sistema. Embora tenha um parâmetro, né, que tem um parâmetro no Siga de Mim, na verdade, que ele permite prorrogar, né, então ele acaba aqui, eu dou mais 6 meses para ele poder ainda olhar o sistema. Então, isso é possível parametrizar. Mas normalmente ele vai olhar para cá e se o parâmetro não estiver cadastrado, ele vai encerrar aqui mesmo. E aí, por último, né, o local, né, a unidade que ele vai estar vinculado. Se tratando de graduação, né, os departamentos. Então, esse docente vai ser desse departamento e eu vou clicar em cadastrar. Cadastrei o docente externo, né, resta mais um fluxo, que é habilitar o usuário desse docente. Né? O sistema não tem uma função de autocadastro para docente externo. Então, existe uma função de autocadastro para aluno, onde ele consegue colocar seus dados de matrícula e alguns dados pessoais, e ele consegue criar seu usuário no sistema, né, relacionando colocando a senha dele já no LDAP, né, foi implementado dessa forma atualmente. E o de servidor também, né? Dessa mesma forma, ele vai colocar alguns dados e fazer seu autocadastro. E só continuando aqui, né? Então, é possível consultar Bom, pessoal, então, continuando aqui, existe a função de consultar docentes externos, a função de alterar dados pessoais desses docentes externos, né? Aqui existe uma função de cadastrar usuário para docente externo. Lá no consultar docentes externos, eu tenho a possibilidade de visualizar. Né? Tem vários aqui, mas vamos focar nos que a gente cadastrou. Então, eu tenho alguns docentes externos cadastrados. Então, aqueles botões que estavam lá fora, né, a UFRN acabou implementando de uma forma duplicada. Se qualquer coisa depois vocês podem, se entenderem, podem pedir para comentar os lá de fora. Né? Por exemplo, aqui eu tenho a possibilidade de alterar os dados pessoais. Lá fora também tem um botão. Eu tenho a possibilidade de alterar o docente externo aqui, só aqui eu tenho a possibilidade de alterar. E também tem um botão, né, de cadastrar o usuário do docente externo. Então, no atualizar dados pessoais, né, ele vai para aquela primeira tela, né, que a gente viu, aquelas telas de dados pessoais, a primeira e a segunda, na verdade, e para por aqui. Se eu usar a função, né, alterar dados do docente, então ele já vai para aquela última tela, né, que são os dados da localização, da vigência, né, o tipo, a instituição e a formação. E por último, a gente ganhar um tempinho, eu tenho a possibilidade de cadastrar o usuário desse docente externo. Né? O docente externo, né, normalmente, ele não tem um usuário na instituição. Então, essa função ela foi adaptada, né, para quando o usuário for cadastrado aqui, né, é possível configurar uma senha, vocês podem informar uma senha padrão para ele, né, e solicitar que ele altere no primeiro contato, né, no primeiro acesso. Até porque essa senha aqui ela vai ser a senha dele, né, no LDAP, na rede da instituição. Então, isso aqui foi integrado para poder cadastrar esse usuário no LDAP da instituição
e aí depois ele conseguia acessar normalmente o sistema. Mas como ela é uma função que ele não tem um autocadastro, então fica a critério, né, de quem realizar esse cadastro, criar uma senha padrão e informar para esse docente, para ele ter o seu primeiro acesso, né? O sistema ele não envia, não foi implementado nenhuma notificação, não, né? Então, quando acho que são casos, né, específicos, né? Normalmente o fluxo é pequeno, talvez a UFRN entende que não houve ainda uma necessidade de fazer essas integrações ou notificações. Mas isso fica a critério da instituição, né? Então, a princípio, né, no momento é possível cadastrar e informar para o docente, seja por e-mail ou alguma forma de comunicação da instituição, para que ele faça o primeiro acesso e altere essa senha, já que vai ser a senha dele também no LDAP da instituição. Então, informou o e-mail. Só um momentinho, pessoal. Deixa eu só preencher aqui do lado. Bom, então preenche o e-mail dele, informa qual vai ser o login dele, né? Aqui eu estou colocando só esse exemplo, mas normalmente vocês podem seguir o padrão, né, que vocês usam aqui. O sistema ele não tem implementação para obrigar a ser o CPF. Então, no futuro, se vocês entenderem que isso deve mudar, a gente pode analisar. Mas é possível informar, a senha ela tem a mesma validação, né, que é necessário uma letra maiúscula, alguns números e pelo menos 6 dígitos e também uma letra minúscula. Então, tem esse comportamento de padrão de senha. Então, preenchi, né, fiz o preenchimento das informações, segui o padrão de senha. Então, eu consigo cadastrar. Desculpa, acabei colocando uma senha menor. Deixa eu só preencher aqui. Aumentemos. Vamos lá. Pronto. Então, aí ele conclui o cadastro desse docente externo, né? Realmente, um detalhe que me deixou curioso é porque, por exemplo, eu cadastrei, mas o botão ainda continua habilitado, né? Ele está implementado dessa forma, mas a diferença é que se eu tentar clicar novamente, ele vai informar que esse docente já possui usuário cadastrado. Então, no geral, né, esse é o fluxo de docente externo. Deixa eu só ver aqui onde está. Cadastro de docentes externos. Se tiver alguma pergunta, pessoal, fiquem à vontade. A gente vai seguir agora para a parte de oferta de curso. É um fluxo de processo seletivo, mas é uma das funções mais, né, importantes aqui. Eu me propus a mostrar, vou só mostrar rapidinho para vocês, que a gente segue para a última e dá uma passada aqui em notificações, que é bem importante também, e pendências. Então, vamos aqui, cadastrar oferta de cursos. Né? Então, dentro do fluxo de processos seletivos, né, existe a convocação. Então, para fins de convocação, né, cabe a esse papel administrador DAI acessar essa função e definir a quantidade de vagas, né, dentre as gerais e as vagas relacionadas a cotas, para que o sistema valide essa quantidade, né, e faça as convocações considerando elas, para ter o limite, né, de vagas de cada curso, cada convocação para um determinado curso. Então, nesse exemplo aqui, né, eu tenho, né, seria possível, por exemplo, selecionar SISU, né? Nesse caso aqui, a gente vai usar esse processo específico, que é o que eu tenho massa nesse ambiente. Deixa eu só voltar aqui. Então, nesse processo, por exemplo, digamos que ele seria o SISU, né, e aqui, em vez, né, eu acabei colocando um nomezinho de teste, mas, digamos, seria edital de primeira chamada do SISU. Né? Então, processo seletivo. A unidade responsável, né? Vou usar a primeira aqui só para demonstração. Então, nesse exemplo aqui, eu teria a possibilidade... desculpa, aqui não tem nada a ver com primeira chamada, não. Primeira chamada é lá em convocação. Aqui é só a definição mesmo o nome do processo seletivo, na verdade, né? Não tem nada a ver com convocação, confundi. Então, aqui sim, eu tenho a tela, né, que atualmente está dessa forma, né? Então, a UFRN ela usa essas cotas aqui. Aqui tem a descrição, né? Então, candidatos com deficiência, que têm renda familiar. Então, aqui são tipos específicos, né, de deficiência normalmente. Candidato de deficiência. Então, tem algumas distinções, assim, que lendo no começo não dá para ver, mas o finalzinho muda entre deficiência e renda familiar também. Então, atualmente as cotas são essas, mas o que
para fim de demonstração hoje, né, só para entender, né, que o papel administrador da EIC tem essa permissão, então é ele quem vai definir, né, quantas vagas seriam ofertadas, quantas vagas seriam para cada cota dessa, e, né, nesse exemplo, né, os custos dessa unidade, né, então eu tenho digamos assim, se eu teria que, digamos assim, no geral, né, teria que ser feito para cada departamento em cada ano e período, né, então eu tenho aqui o ano, digamos assim, que o próximo processo seletivo, né, quando for realizada a migração, eu utilizaria o 2023, eu não vou ter massa de processo seletivo, então eu não conseguiria cadastrar. Mas nesse exemplo, digamos, seria 2023, né, ele estaria todo zeradinho aqui, eu só teria que preencher, né, para cada curso, e aí sim clicar nessa função de atualizar, né, para que o sistema consiga recuperar essas informações, esses quantitativos, lá na função de convocação, ou seja, ele vai olhar para o arquivo geral lá do SISU, né, que foi importado, e vai convocar, por exemplo, nesse exemplo aqui, convocaria os 10, além desses, né, que teriam dentro das vagas também destinadas à cota. Então, nesse exemplo aqui, eu acho que 17, se não me engano. Claro que é bem mais que isso na prática, né? Mas só para fins de simulação. Acho que no futuro, quando for fechar a implantação de processo seletivo, né, a gente deve ter mais algum encontro para conversar sobre algum treinamento relacionado ao processo seletivo. Então, fechando essa parte de cadastro, né, é basicamente alterar, colocar as quantidades e alterar. Então, eu tenho uma função, né, que ela é bem, digamos assim, restrita, né, ela é utilizada em último caso, né, que ela se chama alterar status do aluno. Ela talvez seja um pouco utilizada, né, para os alunos migrados, né, visto que, por exemplo, é possível que algum aluno, né, dentro do banco de dados, por algum motivo, ainda não esteja, embora a gente vá fazer o relatório, né, depois que migrar, né, a gente vai fechar os relatórios relacionados a isso, se há algum aluno que, nos anos, né, que passou, por exemplo, daquele período de jubilamento e por algum motivo ainda está ativo lá nos anos bem anteriores. Então, isso, se houvesse, por exemplo, né, seria possível usar essa função, né, localizar esse aluno, considerando que é um aluno migrado, então não seria nenhum problema, por exemplo, pegar esse aluno que está ativo, né, e alterar ele para, por exemplo, para a situação concluída. Deixa eu pegar outro aqui. Pronto. Então, aluno graduação. Então, a intenção dessa função é o quê? É executar uma operação que, por meio do sistema, no fluxo normal, não foi possível. Né? Então, realmente, ela é uma exceção. Né? Por padrão, o sistema ele já faz tudo. Então, por exemplo, ele começa, né, como pré-cadastrado, né, o aluno que ele é convocado, ele inicia como pré-cadastrado. Então, se ele passa, né, quando ele é cadastrado e não é matriculado em disciplinas, ele já recebe normalmente esse nome aqui, cadastrado, ou seja, ele é um aluno que tem matrícula institucional, mas não tem matrícula em disciplina, então ele é um cadastrado. Então, ele já é automático. Da mesma forma, se ele já foi matriculado direto nas disciplinas digamos assim, pelo responsável do processo seletivo, que entende que, não, o processo seletivo, a equipe do processo seletivo já matricula o aluno no plano de ingressantes. Então, ele já vai direto para ativo porque ele já está matriculado em disciplinas. Se não, ele fica cadastrado e aí cabe à coordenação lá no momento que o aluno vier confirmar o vínculo, né, fazer essa matrícula, né, essa ativação do aluno. Ou seja, ela vai matricular ele no plano de ingressante e vai usar a função de confirmar vínculo. Mas só em matricular ele no plano ingressante, né, ou seja, ele já tem uma disciplina matriculada, o sistema entende que agora ele é um aluno ativo, ele deixa de ser cadastrado. Além dessas outras funções, as outras situações, né, de cancelado, né, normalmente a UFRN não usa mais esse termo, né, jubilamento, ou seja, passou o decorrer do prazo máximo de curso, ele é cancelado. Existe o fluxo de notificação, que a gente vê daqui a pouco. O concluído, né, ou seja, eu tenho que usar as funções específicas de conclusão, que é o concluir adicente ou conclusão coletiva. O excluído, né, que só é possível via sistema para esse aluno cadastrado, ou seja, o excluído, você só pode excluir um aluno que não se matriculou em disciplinas. Então, eu cadastrei errado, eu posso excluí-lo sem problema. O formado, né, que é uma situação específica, né, de alunos que já concluíram todas as disciplinas, né, o sistema já automaticamente seta isso, por exemplo, ao geral histórico, ou seja, eu estou ativo agora, eu cursei minha última disciplina, ou seja, o meu professor acabou de consolidar minha última disciplina, que faltava para integralizar minha estrutura. Se eu gerar meu histórico, o sistema por padrão já vai trocar meu status de ativo para formado.
Esse é um status, uma situação que o FRN tem. Então, o formado é quando ele conclui tudo. Já o formando, não. Eu estou ativo, eu acabei de me matricular na última disciplina que faltava, estou matriculado ainda, né? Eu vou me matricular, eu acabei de me matricular, correção. Eu acabei de solicitar a matrícula e o processamento foi realizado e me matriculou. Então, se eu conseguir matrícula, então eu estou na minha última matrícula, últimas matrículas que eu precisava para integralizar a minha estrutura, o sistema vai setar esse status formando automaticamente também no meu histórico. Então, formando é cursando as últimas disciplinas, formado já cursei tudo, então não devo mais nada, entre aspas, né? Falta só concluir o aluno. E aí, pendente de cadastro, como eu já citei, processo seletivo, pré-cadastro, depois eu visualizo, verifico, acho que esse ambiente está com uma inconsistência. Vou visualizar em produção se está assim para corrigir. E trancado, né? Que esse já é o trancado matrícula institucional. Existe o trancado de disciplina, né? De turma, de oferecimento, mas ali é trancamento da solicitação da matrícula, né? Da matrícula componente para o CIGA. E existe esse trancado, que é o trancado da matrícula institucional, ou seja, ele trancou o curso, né? Aquele que vocês estavam comentando sobre quantos semestres ele pode passar trancado. Então, esse é o trancado para o UFRN. Então, essa função ela permite, né, que eu consiga burlar essas situações, mas um detalhe, né, por exemplo, imagine que eu altere esse aluno para formado agora e eu vá gerar o histórico dele, ou eu vá recalcular esse aluno. O que é que o sistema faz? Ele vai voltar ele para ativo. Ou seja, porque ele não é um aluno formado. Então, normalmente, essa situação, essa função, né, você só vai utilizar ela, talvez, para, digamos assim, em último caso, concluir alunos, né, que já deviam estar concluídos, ou até o contrário, né, um aluno concluído que foi migrado, que por algum motivo você precisa fazer algum ajuste no histórico dele, então é necessário, né, reativar esse aluno e talvez rodar a função de recálculo para poder ajustar algum detalhe no currículo dele. Então, existem essas duas possibilidades. Nesse exemplo, se não me engano, esses alunos ativos, né, ele vai dar uma mensagem se eu tentar concluí-los. É interessante vocês visualizarem somente. Somente, pessoal. Bom, então, ele disse que alterei, né, o status do discente. Deixa eu só voltar para ver o discente. Esse ele deixou, ele me desmentiu. Mas ele deu uma mensagenzinha dizendo que o aluno não podia ser concluído porque ele estava matriculado em disciplinas, né, quando eu realizei um teste. Então, se eu tento concluir, eu tenho que ter certeza que o aluno não tem mais nenhuma matrícula pendente, né, uma solicitação, uma turma matriculada, né, oferecimento. Então, nesse exemplo, ele deixou concluir o aluno, mas como ele é um status concluído, então, por padrão, os recálculos, né, ou até mesmo o histórico, vai deixar ele concluído normalmente. Mas aquilo que eu falei, né, se eu pesquisasse, deixa eu ver se eu consigo replicar aqui. Aluno, emitir histórico. Aquele outro formato dá certo. Lá. Então, vamos lá. Eu concluí aquele aluno 2 que a gente estava vendo. E eu também coloquei esse outro aqui como formado no teste que eu fiz. Então, vamos tentar emitir o histórico dele para ver o que vai acontecer. Então, no primeiro momento que eu gero o histórico, normalmente o sistema, ele, se eu não me engano, ele vai imprimir como formado. Ele me imprimiu como formado no primeiro momento. Ou seja, ele ainda está fazendo os recálculos. Mas se eu tentar buscá-lo agora... Então, retiro o que eu disse. Né? Em versões anteriores, ele trocava a situação do aluno para a situação correta. Né? Talvez essa versão não esteja não está integrado ou ele ainda está executando o recálculo. Mas o normal, né, era que ele fazia, né, esse recálculo aqui. Deixa eu só pesquisar. Vou mostrar lá em recálculo. Então, vamos lá em recálculo agora. Então, essa é uma função que a gente viu, né? A gente acabou vendo na aula anterior só a função geral de currículos, mas eu vou mostrar aqui só para a gente entender bem essa função de alterar status. Cálculo de discentes. Essa. Então, aqui eu tenho um aluno que estava ativo, eu alterei o status para formado, né? Eu vou recalcular ele aqui. Zerando a integralização. Olha o status dele. Ativo.
Ou seja, o sistema entende, ele estava formado, só que ele não preenche os requisitos para ser formado. Né? Então, ele é um aluno ativo. Então, o sistema foi lá e setou ele de volta. Né? Depois eu vou abrir uma tarefa para verificar se foi mudado ou se não está fazendo. Mas, normalmente, o histórico deveria fazer essa validação também. Não lembro se foi um ajuste da versão anterior que a gente fez. Mas eu vou verificar isso. Mas se eu for imprimir o histórico dele agora, né, vai estar lá. Eu já vou consultar ele não vai estar mais nem formado, ele vai estar como ativo normalmente. Só para vocês entenderem, né, essa função de alteração. Então, é isso. Né, a função de alteração de status ela é uma exceção, né, que eu posso utilizar em algum momento. Né, por exemplo, alunos excluídos normalmente não aparecem em algumas funções. Então, eu posso usar essa função alterar status e botar ele de volta para ativo. Digamos assim, excluir sem querer o aluno. Posso alterar o status dele para ativo sem problema. Então, são exceções, para ficar bem, acho que mais que claro. Então, pessoal, fechando essa parte que estava proposta, né, tem duas funções aqui que eu vi depois, né, que são bem interessantes para a gente ver e fechar o restante do tempo. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão tão calados hoje? Tá tranquilo, né? Então, vamos seguir. Aí comunica com o SIG-RH. Acho que eu vi uma pergunta aqui. Júlio, eu acabei não vendo. Essa pergunta que tem aí comunica com o SIG-RH era o Jefferson. Em algum ponto que eu não vi? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Não, é porque quando você buscou lá o nome do coordenador, por exemplo, coordenador, o secretário, ali sim, na hora que você jogar o nome da pessoa, sim, o CPF vai buscar, né? Exato, porque eu tive que ajustar via banco para não mostrar o nome de ninguém. Ah, entendi. Era esse cuidado que eu estava tendo. E no caso aí, isso é muito interessante, por exemplo, no caso nosso aqui, por exemplo, a gente tem que ficar, a gente emite os documentos, tem que olhar, no caso, um coordenador alterou na coordenação, alterou o coordenador para substituir, eles vão lá e alteram lá para já sair até os documentos prontos já, né, com o nome da pessoa responsável. A designação é um fluxo do SIG-RH, né? No SIGAR realmente só cabe achar o nome do servidor e colocar ele como coordenador. Entendi. Não vai aparecer aquelas documentações lá aqui. Beleza. Bom, então, para a gente fechar essa parte do treinamento, então, uma função, né, que foi comentada, depois a gente vê a notificação. Então, tipo de pendência, né? Então, por padrão, né, existe um único tipo de pendência, né, que está até disponível em produção atualmente, né? Mas é possível cadastrar outro. O tipo de pendência é documentação pendente, se não me engano. Vou só mostrar já. Então, aqui eu posso definir, né, um tipo de pendência diferente de documentos ou qualquer outro tipo de pendência que a instituição entenda. No momento eu não consigo conceber uma. A consequência, né, algum tipo de informação relacionado ao fato dessa pendência não funcionada. E aí eu tenho alguns parâmetros, né, que se vai permitir ou não que o discente cole grau, se vai permitir que o discente poderá ter o vínculo confirmado pela coordenação ou não, o discente poderá receber diploma, matrícula em disciplinas, novo vínculo de discente, pagamento de bolsa, né, se vai ser suspenso ou não, se ele não fechar a pendência, e ainda se inscrever para novas ofertas de bolsa. Então, é possível parametrizar tudo isso aqui, né, relacionado com uma pendência do discente. Então, o tipo atualmente existente, né, existem alguns de teste, mas é o documentação incompleta, mas a princípio é o que eu conheço também. Então, vamos olhar ele aqui rapidinho, eu posso alterar, né, então ele já está parametrizado, acabou que está consequência do teste aqui, mas normalmente, né, documentação incompleta, se ele não traz, né, no dia da confirmação de vínculo, eu imagino que ele perca a vaga, não sei se há algum tipo de segunda chamada para isso, mas dessa forma é possível parametrizar e informar essa consequência, né? Ele fala que esse texto será exibido no histórico, né, explicando quais as penalidades o discente poderá ter se continuar com a pendência. Então, nesse exemplo aqui, né, tem várias configurações aqui já que ele não poderia executar. No máximo, ele conseguiria ainda ficar com a bolsa se ele tivesse, mas normalmente essa documentação pendente é para alunos que estão ingressando, né? Para alunos que já estão na instituição, eu desconheço essa documentação pendente. E aí, para fechar, né, essa parte de documentação, então eu tenho o tipo de pendência, listar, alterar o tipo de pendência, e aí eu posso cadastrar uma pendência. Então, quando eu, né, faço, né, a convocação dos candidatos para vagas ou
tem uma outra função de remanejamento, de qualquer forma, né? A função de convocação em si, se eu não me engano, fica lá no módulo de processo seletivo, talvez seja misturado com essa aqui. Eu não vou lembrar agora. E aí sim, né? Eu acabei de entrevistar um discente, eu tenho a possibilidade de usar essa função aqui e cadastrar uma pendência para ele, né? Até o momento eu não vi integração com o módulo de processo seletivo para dizer, aluno ficou pendente, né? Se tem, realmente eu vou ficar devendo essa integração. Mas digamos que algum aluno desses aqui, não sei se tem um cadastrado. Se tem um cadastrado aqui, não. Mas normalmente seria um aluno cadastrado, né? Ou seja, ele não está nem matriculado, mas vamos simular com qualquer um aqui só para teste. Então, digamos que esse aluno 3 aqui, ele ficou com a documentação pendente. Então, aqui eu tenho aqueles tipos de documentação de pendências, né? Ou seja, documentação incompleta ou qualquer outra que seja possível na instituição. E aí eu vou colocar aqui, como em aberto, ou em análise, ou resolvida, né? Depois que a documentação for resolvida, né, acessa essa função novamente e resolve essa pendência para que o sistema não bloqueie mais esse aluno naquelas operações que são possíveis de bloqueio lá no cadastro do tipo de pendência. Então, aqui é basicamente, né, colocar a documentação incompleta, a observação e o status da pendência. O Jefferson, lançando aí a pendência, o aluno ele é notificado de alguma forma ou isso só aparece se ele consultar o histórico ou aparece na tela do portal dele? Vai direto para o histórico. Eu vou ficar devendo se há alguma notificação via e-mail, né? Eu não cheguei a simular. Mas no histórico ele vai. Eu vou só emitir aqui o histórico para a gente ver. Mas como novamente é uma pendência de aluno ingressante, realmente, né? O ideal é que tenha uma notificação. Eu posso até olhar aqui daqui a pouco no Siga de mim se disparou algum e-mail. Tá aqui, pendências do discente. Ou seja, quando ele gera o histórico dele vai estar lá. Deixa eu só tentar, que a gente ainda tem um tempinho. Deixa eu abrir aqui o Siga de mim aqui no lado. Ô Jefferson, o ideal é que o aluno tenha, né, receba um e-mail comunicando. Assim, eu acho que no SIG RH a gente recebe, né, enquanto servidor, quando a gente está com alguma pendência, vem algum e-mail comunicando. Então, eu imagino que esteja implementado sim. Eu vou só confirmar, mas é porque seria lá no Siga de mim, então eu acabei não confirmando. Não. Deixa eu só olhar aqui rapidinho. E-mail enviado. Identificador institucional. Vamos tentar ver a outra função, que é o tempo que o sistema bate aqui a integração entre os bancos. Mas, pelo menos, a princípio, até agora não apareceu, mas geralmente algumas coisas acabam demorando uns 5 minutinhos para aparecer aqui na consulta de e-mails enviados ou não enviados. Mas vamos ver a outra função, que aí daqui a pouco eu olho de novo para confirmar. De qualquer forma, eu anoto aqui, confirmo e passo para vocês. Mas imagino que sim, né? Realmente não faria muito sentido registrar uma pendência para o discente e não ter uma forma de avisá-lo sobre essa pendência. Onde é que a gente estava? Tá. Então, fechando, né? Então, a gente teria também uma função de notificação acadêmica, né? Mas, assim, a notificação, ela normalmente vai estar relacionada a avisar que o aluno vai ser cancelado, né? Pelo menos esse é o padrão atual. Embora seja possível criar tipos de notificações, talvez, por exemplo, se não houvesse a implementação de e-mail, que eu acho que seria possível criar algum padrão, né, de notificação para alunos que têm pendência de documentos. Então, seria, digamos assim, quebraria o galho usar essa função aqui. Então, vamos olhar aqui um exemplo. Então, eu tenho a possibilidade de clicar em notificações, né? Atualmente só tem essas duas, né? Cadastrado até em produção. Então, normalmente essa situação aqui, acho que não vai ter nenhum aluno. Então, se eu for usar o botão alterar, ele vai me dar uma descrição, vai me dar uma mensagem, né? Depois é bom que vocês revisem esse texto aqui para atualizar, que eu acho que está relacionado ao FRN ainda. E como é que o sistema faz, né, para enviar essa notificação? Ou seja, ele usa um script no banco de dados e vai localizar. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu vou localizar todos os alunos que têm
nesse caso aqui tem a ver com insuficiência acadêmica. Normalmente vai estar em regime de observação ou alguma situação relacionada a que seja passível, né, de cancelamento, né? Nesse caso específico aqui é a insuficiência acadêmica, né? Quando o aluno ele normalmente não vai bem em 50% das disciplinas do semestre anterior. Normalmente é dessa forma. Mas isso aqui é parametrizável, né? Então vocês podem definir ou até mesmo alterar o nome. Jefferson, a gente quer que o sistema pegue os IDs dos alunos que estejam em tal situação para notificar. Ou seja, eu quero cancelar. Aí a gente avisa os alunos, né? O primeiro normalmente é um aviso, né? Notificação de desempenhamento suficiente. Na verdade está até aqui a resposta, né? Insucesso, trancamento ou reprovação pela terceira vez, consecutiva ou não, em o mesmo componente e está matriculado nesse componente e seus equivalentes. Então, tem algumas regras aqui que vocês podem revisar para entender como o FRN utiliza e adaptar para a situação atual de vocês. Mas, no geral, né, é isso, né? Vai ter essa possibilidade aqui de consultar no banco baseado nos critérios que vocês entendem, que seja para notificar, e aí, configurando dessa forma, eu realmente vou ficar devendo, eu não consegui ajustar esse script, eu não acabei simulando só as outras funções. Tentei colocar aqui, mas no geral, quando eu clicasse aqui nessa função, ó, de listar destinatários, né, ele me mostraria a lista de discentes, né, eu não tenho realmente, nesse caso aqui, discentes nessa situação de advertência, nesses padrões, não tem tanta massa nesse ambiente, nesse sentido. Então, ele listaria aqui, né, a matrícula do aluno, o nome do discente, o curso e o município dele, né, ou seja, eu veria quem são os alunos que serão passíveis de notificação, né. Se não chegar o e-mail aqui, até agora eu não estou vendo, então seria possível configurar, entendeu? Aqui, então, digamos assim, vocês têm um período, né, de entrevista, acabou esse período, vocês poderiam configurar essa função aqui para, digamos assim, localizar no banco de dados todos os alunos que têm pendência, ó, todos vocês têm pendência de documentação e devem, né, tem até o prazo tal para, digamos assim, resolver essa pendência. Então, seria possível, sim, utilizar essa função para isso também. O que tem mais aqui? Alterar. É possível fechar, né? Eu imagino que depois de executar da primeira vez, ele não vai deixar você excluir mais, mas assim que cadastra, é possível excluir normalmente. Ele chama de fechar aqui. Dá para alterar o script, né, de consulta. Dá para simular como é que o discente visualiza. Ó. Então, o discente, quando acessar o sistema, pela primeira vez, ele vai conseguir ver essa mensagem, né? Então aí ele confirma a leitura, que recebeu a notificação, e existe um parâmetrozinho lá, né, que deixa ele ver esse botão ou não, que é o parâmetrozinho de confirmação, né? Se exigir confirmação, ele não vai ver esse botão aqui. Se não, ele consegue ficar clicando aqui, não ler e continuar, mas da próxima vez que ele entrar no sistema, ele vai ver novamente essa função de notificação. Jefferson, só para dar uma ilustrada aí, essa notificação acadêmica, para ao invés da gente fazer aquele edital como a gente faz hoje, publica na página, larga lá pendurado, um tempão para os alunos se manifestarem, o que a gente vai fazer, a partir do momento que a gente tiver o SIGA-A, é fazer uma notificação de que o aluno está indo embora. A gente não vai precisar mais de montar aquele edital gigantesco que a gente monta. Era isso, Jefferson. Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, então é isso, né? Esse é o fluxo de notificação. Realmente, eu estou olhando aqui no SIGAdmin, até agora não disparou nenhum e-mail, né, relacionado àquela notificação de pendência, né? Imagino realmente que não há implementação. Eu vou ficar monitorando aqui, pode ser que tenha algum detalhe nesse ambiente que está atrasando o envio da notificação. É porque, na verdade, ele realmente não envia, né? Eu sempre localizo essas notificações em e-mails não enviados nesses ambientes de teste. Então, ele não envia, ele só tenta enviar e não consegue porque não é configurado esses ambientes de teste aqui para disparar e-mail. Então, ele ficaria só como uma notificação não enviada, mas até agora ele só me mostrou aquele docente externo, a notificação do docente externo, que foi gerado, né, a integração. Eu vou monitorar aqui. De qualquer forma, até o final do dia eu retorno se não aparecer. Mas, a princípio, se tiver mesmo, acho que uma das opções seria configurar, né, uma notificação acadêmica que visualizasse todas as pendências de documento e dá. Quem são os alunos que estão pendendo de documento? Então, envia essa notificação para todo mundo. Bom, pessoal,
Acho que a gente tem um tempinho ainda, mas no geral essas são as funções essenciais, né? Acho que não vale, assim, nesse momento não é bom confundir processo seletivo com graduação. Essas funções aqui eu já programei para o próximo treinamento. Treinamento compulsório, perfil. Anular solicitações de matrícula, né? Assim, são funções que normalmente cabem ao papel DAI, né? Então, as operações com alunos que acabam, algumas aparecendo aqui, normalmente ela vai estar aqui, né? E a UFRN acaba duplicando, né, algumas funções bem específicas para o administrador DAI, mas que normalmente todas as funções, né, que a gente vai ver amanhã, a partir de amanhã, a gente vai ver as funções essenciais, né, de mudança de estrutura, cálculos a gente já viu as 2 vezes. Bom, pessoal, era isso, né? Então, esses 18 minutos que tem, a gente pode abrir. Se tiver alguma outra dúvida relacionada, né, aos tópicos que a gente mencionou hoje, eu estou à disposição. Bem, pessoal, tem alguma dúvida? Bruno, sua mãozinha está levantada. Você quer comentar alguma coisa? Não, já comentei. Tá. Tem mais alguém, gente, que quer comentar alguma coisa, quer fazer, enfim, alguma pergunta? Eu quero. Então, vai lá. Boa tarde. Boa tarde. Vai lá. Existe algum material, tipo, com aquelas, tipo um manualzinho, assim, com setinhas mostrando para cada coisa como que a gente faz para entrar no sistema, porque é muita informação. Então, às vezes, para a gente consultando, né, assim, aqueles que vocês fazem com a página do SIGA, puxando as setinhas para cada ação? Eu vou ficar devendo as setinhas, né? Eu tenho esse material aqui, né? Ele tem todos, mas eu precisaria de um tempinho para incluir, né? Assim, ultimamente eu tenho, digamos assim, compartilhado o meu tempo tanto entre a migração e essa validação, mas eu tenho aqui as telas, né? Eu posso só pedir um dia ou 2 para poder ajustar. Essa aqui não precisa de setinha, vai de boa. Calendário também acho que não precisa de setinha. Esse aqui, se for o caso, acho que não, a maioria desses de hoje não precisaria de setinha, né? Eu acho que vocês conseguiriam entender tranquilamente com esses slides, porque não são funções que talvez isso aqui eu só marcaria, né? A função aqui embaixo de alteração, eu posso marcá-la para facilitar, colocar a numeração aqui também. Identificação